Olá, alunos, professor Sérgio Luiz aqui, continuando com a nossa aula de Sociologia, Trabalho e Sociedade, nossa quinta aula, falando um pouquinho aí sobre o pensamento, a questão do trabalho em Emile Durkheim, um clássico da Sociologia. O Durkheim, ele não tem aquela visão pessimista que o Marx tem, né? Ele tem uma visão mais otimista em relação ao trabalho, até pelo seu método, seu funcionalismo, né? Desenvolvido por ele ser um discípulo do positivismo, então ele tem uma perspectiva um pouco mais otimista. Diferente do Marx, inclusive até do Weber, né? A sua análise também sobre o trabalho. E ele argumenta que a divisão social do trabalho se consolida como um dos fatores que possibilitam a existência de uma coesão social, ou seja, uma organização melhor da sociedade. É bom relembrar o conceito de consciência coletiva em Durkheim, que são as ideias morais, normativas, crenças, sentimentos comuns a uma comunidade e permanece de geração em geração. Então são os valores morais, os costumes, as crenças. Isso é a consciência do coletivo que amarra os indivíduos a pertencimento daquela sociedade. Está presente em todos os indivíduos, claro, através da educação, né? Isso é aprendido, não é natural. Um conceito importante em Durkheim é a solidariedade, que é diferente daquele conceito senso comum que é o altruísmo, né? Ser solidário é ajudar o outro, fazer ações altruístas, sei lá, arrecadar alimento, roupa, isso e doar para os outros, ser solidário. Não é bem isso. Solidariedade para Durkheim são laços sociais que conectam os indivíduos entre si, gerando harmonia, ou seja, a coesão social. E existem dois grandes tipos de solidariedade para Durkheim. A solidariedade mecânica, que ela se fundamenta na adesão total do indivíduo ao grupo ao qual pertence. Então, ou seja, é típica de sociedades pré-capitalistas. Um exemplo, já foi trabalhado esses conceitos, né? Só revisando. A indivíduo e sociedade já trabalhou esses conceitos. Sociedade tribal, uma tribo indígena lá. Então é uma sociedade pré-capitalista. Eles só produzem para suas próprias necessidades. Existe uma forte identificação dos indivíduos com as tradições, os costumes culturais da comunidade, da tribo, da comunidade que vivem. Existe pouca influência de divisão no trabalho. Geralmente é por sexo e idade. Mulheres fazem alguma coisa, homens fazem outra e as crianças ajudam os mais velhos. É isso, basicamente isso. Trabalham 3 a 4 horas por dia, como a gente já viu nas aulas anteriores. Trabalho em sociedades tribais, são as chamadas de sociedades da abundância, lá, que a gente chamou. O exemplo é uma sociedade tribal. Existem outras sociedades, também vilarejos pequenos, comunidades pequenas, que pode ser também baseada na solidariedade mecânica, sem problema algum. Não é algo necessário de uma sociedade indígena, não. E a consciência coletiva, ela exerce um intenso poder de coerção, imposição de regras nas ações dos indivíduos. Eles só seguem aquilo, homem só faz aquilo, mulher só faz aquilo, criança só faz aquilo, valores religiosos, tradicionais, costumes, determinam aquela comunidade baseada numa solidariedade mecânica. Mas o advento do capitalismo gerou uma tal de divisão social do trabalho e gerou a tal da solidariedade orgânica. Lembra que o Durkheim compara a sociedade como um organismo? Para um corpo humano, onde tem as células, seriam os indivíduos, que juntas formam tecidos, formam órgãos e formam sistemas. E um depende do outro, cada célula depende uma da outra. Então essa é a solidariedade orgânica, fundamenta-se na cooperação dos indivíduos e dos grupos. Há um destaque da individualidade, sim, mas existe uma necessidade de interconexão, ou melhor, interdependência. Então essa divisão social do trabalho, gerada aí pelo avanço do capitalismo, ela gerou um processo de especialização de funções, que torna os indivíduos interdependentes. Lá na tribo, qualquer homem faz a mesma função. Agora, na sociedade capitalista, não é mais assim. Um trabalha numa empresa de tecido, outra no posto de combustível, outra mulher trabalha no banco, outra é professora, a outra é costureira, o outro é costureiro, e cada um tem uma função. Um trabalha na agricultura, a outra trabalha na unidade de saúde, e cada um tem uma função na sociedade. E são funções totalmente diferentes uma da outra. E todo mundo precisa um do outro para que a sociedade continue existindo, para que haja harmonia. A coerção social, que são as imposições
das regras da sociedade aos indivíduos, ela não é garantida pela rigidez de uma consciência coletiva como na solidariedade mecânica, mas ela se baseia na exigência de suprir necessidades individuais, tendo em mente que é produzido pelos outros membros do grupo. Então, eu preciso que o outro... Eu trabalho, dando um exemplo, eu trabalho numa fábrica, né, eu sou agricultor, eu trabalho produzindo arroz. Mas eu também bebo café, então eu preciso que o cara que trabalha na produção de café colha o café, outro faça certinho, moer, tal, outro que empacote, até para chegar no mercado, o cara trabalha no mercado coloque na prateleira, para que eu possa lá, com o meu dinheiro que eu vendi o arroz, poder comprar aquilo. Então eu dependo do outro, a minha necessidade existente depende do outro. Então somos interdependentes, dependemos uns dos outros. Há um destaque da individualidade, mas há um aumento absurdo da interdependência entre um indivíduo ao outro, como no organismo. Uma célula depende da outra. E isso é a solidariedade orgânica, que é a base da divisão social do trabalho, segundo Durkheim. Para Durkheim, as tensões sociais criadas pela exploração do capitalista são um problema moral, um problema de cunho legal moral. Por quê? Porque se a divisão do trabalho não gera organização social, coesão social, harmonia, o problema ele está nas relações entre os diversos setores da sociedade. O problema não está na solidariedade orgânica, não está na divisão social do trabalho. O problema está na falta de organização nos diversos setores da sociedade, que estão desorganizados, talvez porque as instituições sociais existentes não estão adequadas, não estão exigindo deles cumprindo as suas funções adequadamente. É como se o coração não estivesse bombeando sangue direito. Todo o organismo é prejudicado, falta oxigênio no organismo todo. Entende? Tudo o cérebro é prejudicado, todo o organismo é prejudicado. Se o cérebro não funciona direito, ele não vai dar as funções corretas para o organismo. A mesma coisa. Se o intestino não funciona direito, os outros também não funcionam. Então tudo é interdependência, as instituições são interdependentes. Quando as instituições começam a entrar em falência, surge a patologia social. Quando isso gera uma crise sistêmica, todo o sistema é comprometido, gera anomia. Então a desigualdade, a fome, a miséria, os vários problemas sociais são frutos da anomia. Ou seja, existem a falta das instituições sociais cumprirem as suas funções adequadamente. Não estão cumprindo. Por isso que existem esses problemas. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Talvez existe muita miséria porque o Estado não está cumprindo sua função. Ah, tem fome porque o Estado não está cumprindo sua função. O Estado deveria cumprir essa função. O dinheiro que ele arrecada com os impostos e tal, tentar combater, gerar emprego, gerar renda e combater as desigualdades. É um exemplo, tá? Não estou dizendo que o Durkheim escreveu isso, não. Estou pegando a teoria de Durkheim e criando um exemplo para ficar mais próximo de vocês. Então, cada instituição tem que cumprir a sua função social. As pessoas não estão bem informadas, ou não estão suficientemente formadas para o mercado de trabalho, é porque a escola não está cumprindo a sua função. Está faltando alguma coisa na escola, tem que melhorar a instituição escolar, de forma geral. E assim por diante. As pessoas não estão sendo punidas adequadamente quando não cumprem as regras, tem que melhorar as instituições jurídicas. Tem algum problema. Então aí, o problema está nisso. Está na falta do cumprimento das instituições, as regras adequadas para o convívio, para a harmonia social. Essa é a visão de Emile Durkheim a respeito do trabalho. Então eu fico por aqui e até as próximas aulas. Bons estudos.